Hoje nós vamos conversar com José Alberto Leitão Barata, autor do livro Os Deuses dos Homens. José Alberto licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa e é mestre em História dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Publicou, para além de alguns artigos em obras coletivas e revistas da especialidade, Os Senhores da Navegação, o domínio português dos mares da Ásia por meados do século XVI. Prêmio do Mar, Rei Dom Carlos. José Alberto, muito obrigada pela presença, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje. Um prazer partilhado. Muito obrigado. José Alberto, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor contasse, sem dar muito spoiler para quem nos está assistindo, sobre o que fala o seu livro Os Deuses dos Homens. Os Deuses dos Homens é um livro de divulgação da história das religiões. Não se trata de uma grande tese universitária, não se trata de transmitir ideias muito novas. Para isso faltar-me inclusivamente a capacidade ou o engenho, mas trata-se apenas de transmitir o meu gosto por estas matérias, gosto que fui desenvolvendo ensinando em universidades séniores, uma vez que me reformei como professor de História, havia que preencher o tempo e de alguma maneira continuar a ser professor, porque um professor é como um padre, nunca deixa de cumprir a missão até ao fim da vida. E, portanto, através deste livro eu gostaria de levar a um público interessado por estas matérias, que são sem dúvida interessantes. Toda a gente ou teve uma experiência religiosa ou conhece-a bem e naturalmente interessa-se por estas matérias. E levar a este público que, sem ser especialista, queira ter um conhecimento um bocadinho mais aprofundado do que são as religiões, de como se são diferentes ou semelhantes entre si, porque é que o homem é um ser religioso, universalmente religioso, não houve civilização que não tivesse um Deus. Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, julgavam que tinham encontrado um povo sem Deus e ficavam contentes porque acreditavam que podiam assim facilmente imprimir o cristianismo naquele povo que não tinha Deus. Claro que estavam enganados, todos os povos têm os seus deuses, todos os povos acreditam no mistério e tentam resolver aquilo que não entendem, concebendo divindades, forças que não entendem, que os ultrapassam, mas que tentam pôr bem dispostas a seu favor e, na medida do possível, influenciar. Portanto, isto é um fenómeno universal e o meu livro pretende apenas interessar as pessoas por estas matérias com uma linguagem o mais simples possível. Nem sempre é possível ser tão simples como se gostaria. Alguns amigos já leram o livro e dizem, mesmo assim está um bocadinho complicado. Bom, eu espero que não, espero que a linguagem seja acessível e que possa realmente cativar os leitores. Foi para isso que eu escrevi este livro, essencialmente para isso, para divulgar. Perfeito. E no seu livro você coloca a questão, foram os deuses que criaram os homens ou foram os homens que criaram os deuses? E o senhor acha que existe uma resposta para essa pergunta ou vai ser sempre um mistério? Eu acho que vai ser sempre um mistério. Eu tento afastar-me o mais possível dessa armadilha, digamos. Eu ponho a questão, mas deixo-a ao cuidado dos leitores, claro. Como historiador ou amante da história, eu pretendo expor, pretendo suscitar interesses e dúvidas. E cada um que eu entenda como melhor lhe parecer, não é? Eu tenho a minha própria opinião, claro que tento que não transpareça muito no livro, mas é evidente que ou uma coisa ou outra, se os deuses existem, e é indubitável que existem, porque em todas as civilizações existiram divindades e continua a existir, nós chegámos a acreditar que o nosso mundo caminhava, e isso está muito bem, creio, extensamente, pelo menos exposto nos últimos capítulos, nós chegámos a acreditar que o mundo, que Deus ia morrer, não é? Deus tinha a morte marcada, aliás, algumas civilizações condenaram-no à morte, não é? Os comunismos, naturalmente, sobretudo, não é? Condenaram Deus à morte, mas Deus nunca morreu e hoje em dia está bem vivo, outra vez, como nós sabemos, através de tantas igrejas que pululam por todo o lado. Portanto, Deus existe, os deuses existem,
existem. Agora, se são produto da imaginação dos homens, ou se foram os homens que foram realmente criados pelos deuses, cada um tem a sua resposta, naturalmente. Não é? O que eu gostaria era que as pessoas ficassem com mais dados para refletir sobre esse assunto. Isso, se eu conseguisse isso, eu ficaria muito feliz. Perfeito. E para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os futuros leitores, do seu livro, e um recado para eles. Pois, a mensagem só pode ser essa. Eu escrevi este livro com imenso gosto, gosto muito de escrever. Infelizmente não fui dotado pelos deuses com imaginação para poder escrever romance ou poesia, não consigo, e portanto resta-me escrever sobre história, onde o enredo, enfim, já existe, não é? Basta dar-lhe um jeitinho e ser o mais cativante possível. Foi com esse gosto que eu escrevi. O que eu desejaria era que, de facto, quem pudesse folhear este livro se sentisse cativado por ele. Quem achar que as 500 páginas mais ou menos do livro são muita coisa, pois porque não ir à procura pelo índice deste capítulo ou daquele que lhe interessa mais, o budismo, por exemplo, que está tanto na moda hoje em dia, enfim, que é tão praticado no Ocidente hoje em dia, tentar perceber aspectos como, por exemplo, a visão do hinduísmo, compará-la com a nossa, ir em busca de capítulos especificamente, porque não é necessário ler o livro todo do princípio ao fim, para quem não se senta estimulado a isso, mas tem com certeza aspectos que eu acho podem ser interessantes para qualquer pessoa. Se alguém lesse esse livro e chegasse ao fim e dissesse para si próprio, valeu a pena, fiquei a perceber mais alguma coisa, fiquei com mais dúvidas, eu ficaria imensamente feliz e muito grato. José Alberto, muito obrigada pela sua presença. Eu, por mim, ficava aqui conversando com o senhor por mais 10, 20, 30 minutos, porque eu tenho muitas perguntas para fazer. Eu li o livro, gostei bastante, mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui. E eu só tenho a agradecer o seu tempo, a sua confiança e a sua disponibilidade. Muito obrigado também à Editora Europa por ter confiado em mim também neste livro. Muito obrigado. Os Deuses dos Homens é o novo livro de José Alberto Leitão Barata, já disponível nas livrarias e nas plataformas digitais. Uma publicação, Editora Europa.